Luiz Gutierrez caminhava com a postura de quem carrega o peso do mundo nos ombros, sentindo o asfalto frio sob seus sapatos gastos. As ruas daquela cidade, que um dia foram o palco de suas maiores vitórias e conquistas, agora pareciam um labirinto de memórias dolorosas e concreto impessoal. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja melancólico que refletia o estado de seu espírito cansado. Ele era um homem profundamente marcado pelo tempo e pela amargura, vivendo nas sombras de uma metrópole que o engoliu e o cuspiu como um estranho qualquer. Cada passo que dava ecoava como um lembrete de que ele não era mais o dono do seu destino, mas um sobrevivente em busca de um propósito perdido entre as grades de uma cela de prisão. 10 anos. Esse foi o tempo exato que a vida lhe roubou de forma cruel. 10 anos de silêncio, de paredes cinzentas e de um isolamento que quase lhe drenou a sanidade e a vontade de lutar. Antes desse abismo, Luiz era o rosto do sucesso. Um empresário visionário que acreditava na ética e, acima de tudo, na lealdade. Sua queda não foi fruto de má gestão ou de um mercado volátil, mas de uma adaga cravada em suas costas por quem ele mais amava e confiava. Antônio, seu sócio e o homem que ele considerava um irmão de sangue, arquitetou sua ruína com uma precisão cirúrgica e maligna. Em um esquema de fraude monumental, Antônio manipulou documentos, subornou testemunhas e desviou milhões, garantindo que todas as evidências incriminatórias apontassem diretamente para Luiz. O momento da traição ficou gravado em sua mente como uma ferida que nunca fecha. O aperto de mão final, o sorriso cínico de Antônio no tribunal e a sensação de que o chão desaparecia sob seus pés enquanto as algemas se fechavam friamente em seus pulsos. Na prisão, a destruição de Luiz foi completa e implacável. Ele assistiu, através de jornais velhos e fragmentos de notícias no rádio, sua reputação ser despedaçada por mentiras. Seus bens foram leiloados para pagar dívidas que ele nunca contraiu, e suas terras, o legado de sua família, foram incorporadas ao conglomerado que Antônio construiu sobre os seus escombros. No entanto, o golpe mais cruel não foi financeiro nem material. Foi a perda de Helena. Sua filha era apenas uma criança pequena quando ele foi levado. Antônio, com sua fachada de benevolência e riqueza, convenceu o sistema judicial de que Luiz era uma influência tóxica. Ele assumiu a guarda da menina, apagando a existência do pai biológico de sua história cotidiana. A cada noite, na solitária, Luiz fechava os olhos e tentava recordar o cheiro do cabelo de Helena, temendo que o tempo apagasse até mesmo as lembranças mais preciosas de sua paternidade. Agora, de volta à liberdade, o cenário que encontrou era uma paródia de sua vida anterior. Ele caminhava pelo seu antigo bairro, observando como a arquitetura moderna tentava esconder as cicatrizes do passado. O império de Antônio brilhava em letreiros de neon, uma afronta constante à sua pobreza atual. Luiz via sua própria inteligência refletida nos prédios que Antônio agora chamava de seus com orgulho. A motivação que o mantinha de pé não era a mera cobiça por ouro, era uma sede insaciável por justiça. Ele não queria apenas recuperar suas posses. Ele desejava que o mundo visse a face monstruosa por trás da máscara de filantropo que Antônio ostentava. A verdade era sua única arma restante, e ele estava disposto a gastar cada grama de sua energia vital para revelá-la. Luiz parou subitamente ao chegar em frente à antiga mansão da família, um lugar que outrora exalava calor e felicidade. O jardim, antes vibrante, agora tinha uma elegância fria e calculada. Os portões maciços de ferro se abriram com um zumbido eletrônico e um sedã preto deslizou para fora. O veículo parou por um instante e Luiz se encolheu nas sombras de um carvalho antigo.
Antônio saiu do carro para se despedir de uma jovem que o acompanhava. O coração de Luís martelou contra as costelas ao reconhecer os olhos dela. Era Helena. Ela não era mais a criança que ele deixara para trás. Era uma mulher graciosa, com um sorriso que iluminava a penumbra da tarde. Mas o mundo de Luís desabou quando ele a ouviu dizer: "Obrigada por tudo, pai." Aquela palavra, dita com tanto afeto ao homem que destruíra sua vida, foi como um novo julgamento de morte. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O conflito interno de Luís atingiu o ápice. Ele via sua própria filha amando o seu carrasco. E a necessidade de agir tornou-se um incêndio incontrolável em sua alma ferida, dando início a uma jornada de consequências imprevisíveis. A manhã seguinte encontrou Luís transformado completamente por uma determinação gélida. Sabendo que a força bruta seria inútil contra o poder de Antônio, ele comprou roupas de trabalho surradas e adotou a identidade de um homem humilde chamado Luxo. Aproveitando-se de sua aparência envelhecida e da barba densa que o cárcere lhe impusera, ele conseguiu emprego em uma agência que fornecia mão de obra para as mansões da elite. Por um capricho irônico do destino, foi designado para cuidar dos jardins da propriedade que um dia fora sua. Ao cruzar o portão como um empregado invisível, Luís sentiu o cheiro das flores que ele mesmo planejara. Suas mãos, antes habituadas a assinar contratos, agora empunhavam tesouras de poda. Cada galho cortado era um exercício de paciência e uma chance de observar o inimigo de perto, protegido pela arrogância daqueles que não enxergam os que estão na base. Sob o sol escaldante, Luís mantinha os ouvidos atentos. Percebeu rapidamente que a fachada de perfeição de Antônio estava começando a ruir. O clima na mansão era de um pânico contido. Executivos de rostos pálidos entravam e saíam em horários incomuns. E Antônio era visto consultando papéis com mãos trêmulas na varanda. O império construído sobre a traição era sustentado por uma rede frágil de corrupção e dívidas ocultas. Inimigos poderosos começavam a cercar a empresa, sentindo o cheiro de sangue. Luís, com sua visão aguçada, via claramente que as peças se moviam para um colapso iminente, enquanto Antônio lutava desesperadamente para manter as aparências diante de Helena. Ver Helena no jardim era o maior suplício de Luís. Às vezes, ela passava a poucos metros, absorta em seus pensamentos ou lendo algum livro. O desejo de gritar seu nome era uma tempestade em seu peito, mas ele se forçava a baixar a cabeça e continuar o trabalho. A dúvida começava a corroer sua alma. Se ele derrubasse Antônio, a vida estável dela também desmoronaria. Ela via o traidor como um herói bondoso, como o único pai que conhecera. Destruir o vilão significava destruir a figura paterna no olhar de Helena. Luís temia que sua justiça pudesse ser o segundo golpe na vida da filha, tirando-lhe a paz que desejava proteger. Em um fim de tarde cinzento, enquanto limpava as ferramentas em um depósito afastado, Luís foi abordado por um homem que parecia um fantasma de seu passado, o antigo contador da empresa. Também descartado por Antônio assim que a fraude se consolidou, o velho senhor reconheceu Luís pela intensidade única de seu olhar. O encontro foi carregado de uma cumplicidade sombria. O contador revelou que, temendo por sua segurança, havia guardado cópias dos registros originais da fraude que levou Luís à prisão injustamente. Eram dois homens feridos pelo mesmo monstro, unidos em uma aliança improvável nas sombras da antiga propriedade roubada. A tensão aumentou quando Antônio decidiu caminhar pelo jardim. Ele parou perto de Luís, que fingia podar uma cerca viva. O silêncio foi pesado. Antônio observou o jardineiro, franzindo a testa como se buscasse uma lembrança enterrada. O olhar de Luís, apesar do esforço para parecer submisso, incomodava o traidor.
Antônio sentiu um calafrio, uma familiaridade inquietante naquele homem que segurava as ferramentas com tamanha precisão. Ele deu ordens ríspidas e saiu apressado, mas seu olhar permaneceu fixo em Luiz, visivelmente perturbado por uma sombra que acreditava ter eliminado para sempre. Naquela noite, Luiz aproximou-se do escritório de Antônio. Escondido atrás das cortinas, ouviu o golpe final de seu antigo amigo. Antônio detalhava ao telefone um plano para desviar os últimos ativos da empresa para o exterior, uma manobra que deixaria a companhia em falência total. O choque maior veio ao entender que o plano deixaria Helena e centenas de famílias na miséria, enquanto Antônio fugiria com uma identidade falsa. Antônio estava disposto a sacrificar até a filha para se salvar. Luiz não buscava mais apenas justiça para seu nome. Ele agora precisava agir para salvar Helena de um destino cruel, arquitetado pelo homem que ela ainda chamava de pai. As sombras das árvores se alongavam sobre o gramado perfeitamente aparado, enquanto Luiz, sob o pseudônimo de Lúcio, removia as ervas daninhas que insistiam em crescer perto da fonte central. Helena aproximou-se lentamente, segurando um livro fechado contra o peito, com os olhos perdidos em algum ponto incerto do horizonte. Luiz sentiu um aperto lancinante no peito ao vê-la tão perto. O instinto de abraçá-la e contar toda a verdade lutava contra a necessidade vital de manter o disfarce. Para não assustá-la, ele continuou seu trabalho, mantendo a cabeça baixa, mas a jovem parecia necessitar de uma alma humana para despejar suas angústias. Ela começou a falar sobre como a mansão, apesar de todo o luxo, parecia sufocante e desprovida de vida real. Helena confessou com uma vulnerabilidade que partiu o coração de Luiz, que sentia uma frieza crescente em Antônio. Ela descreveu o homem que a criou como uma estátua de gelo, preocupado apenas com números e conspirações, deixando um vazio imenso onde deveria haver amor paterno. Luiz, medindo cada palavra, respondeu com sabedoria simples, oferecendo um conforto que a jovem aceitou com um sorriso triste, sem suspeitar que aquele jardineiro humilde era a única pessoa no mundo que realmente a conhecia e a amava por quem ela era. Enquanto isso, no andar superior da residência, a vigilância era constante e impiedosa. Antônio observava a cena da varanda, seus dedos batendo nervosamente no parapeito de pedra fria. A familiaridade nos gestos de luxo, a forma como ele inclinava a cabeça para ouvir Helena e a intensidade silenciosa de sua presença agiam como um gatilho para a paranoia do empresário. Antônio sentia que o passado estava batendo à sua porta, mas ainda não conseguia dar um nome ao rosto escondido pela barba e pelos anos de sofrimento. Tomado por uma desconfiança instintiva que sempre acompanhava os traidores, ele chamou o chefe de sua segurança e deu uma ordem curta e direta: investiguem cada detalhe da vida desse novo funcionário. Ele queria saber de onde vinha, onde dormia e quem eram seus contatos. O medo de ser descoberto por seus crimes financeiros e pela farsa de sua vida tornava Antônio um homem perigosamente atento a qualquer anomalia em seu domínio particular. Pouco depois, o destino forçou um encontro direto e carregado de eletricidade. Luiz precisou entrar na mansão para buscar um cronograma de manutenção no corredor de serviço. No entanto, um erro proposital ou um lapso de direção o colocou frente a frente com Antônio no suntuoso corredor principal, cercado por quadros caros que Luiz outrora escolhera. O ar pareceu sumir do ambiente. Antônio parou abruptamente, encarando o homem de roupas sujas que ousava cruzar seu caminho privativo. Houve uma troca de olhares carregada de um subtexto pesado. Luiz sustentou o olhar por um segundo a mais do que um empregado comum faria, permitindo que uma faísca de sua antiga autoridade brilhasse nos olhos cansados. Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha,
uma sensação de déjà-vu que o deixou momentaneamente sem palavras e trêmulo. Luiz pediu desculpas com uma voz propositalmente rouca e se retirou rapidamente, mas o estrago psicológico estava feito. A ironia da situação era quase insuportável para Luiz. O legítimo dono daquela casa estava sendo tratado como um intruso pelo traidor que lhe roubara a fortuna e a dignidade. Ao retornar ao jardim, o foco emocional de Luiz começou a mudar drasticamente. A sede de vingança que o alimentou durante os 10 anos de prisão ainda estava lá, pulsando como uma ferida aberta. Mas o desejo de proteger Helena agora brilhava com muito mais força. Ele percebeu que sua missão não era apenas derrubar um império de mentiras, mas garantir que sua filha não fosse esmagada pelos escombros quando Antônio finalmente caísse. Luiz entendeu que a verdadeira justiça seria salvar a alma de Helena da corrupção que cercava o homem que ela chamava de pai. No entanto, enquanto ele planejava seus próximos passos com o antigo contador, o perigo se aproximava de sua base secreta. Os seguranças de Antônio, agindo com a precisão de caçadores, localizaram um modesto quarto de fundos onde Luiz se escondia. Ao arrombarem a porta, encontraram o que mais temiam. As paredes estavam repletas de fotografias, mapas e anotações detalhadas sobre a rotina da família Gutierrez. A prova definitiva de que o jardineiro não era um simples trabalhador, mas um observador metódico e perigoso, estava agora nas mãos do inimigo, selando um destino de confronto inevitável e violento. Luiz ainda não sabia, mas seu tempo como espectador silencioso havia acabado. O silêncio da noite nas docas era interrompido apenas pelo som rítmico das ondas batendo contra os pilares e o grito distante de uma gaivota solitária. Luiz Gutierrez, com as mãos amarradas por cordas grossas que cortavam seus pulsos, sentia o gosto metálico do sangue na boca. Ele fora jogado em um galpão abandonado, onde a luz fraca de uma lâmpada oscilava, projetando sombras nas paredes descascadas. O frio do chão de cimento subia por suas pernas, mas o fogo que ardia em seus olhos era mais forte que o desconforto físico. Ele sabia que este momento chegaria, mas a brutalidade da emboscada ainda o deixara momentaneamente desorientado sob a penumbra industrial, cercado por homens cujos rostos eram apenas borrões de violência silenciosa. O eco de passos decididos anunciou a chegada do traidor. Antônio entrou no galpão com a postura de um predador que acredita ter finalmente encurralado sua presa. Ele não trazia o disfarce de empresário respeitável. Ali, seu rosto revelava uma crueldade nua. Parou a poucos centímetros de Luiz, observando-o com uma mistura de desprezo e alívio doentio. Antônio admitiu com um sussurro venenoso que a traição fora a decisão mais fácil de sua vida. Ele riu da tentativa de Luiz de retornar como um humilde jardineiro, zombando do tempo que o amigo passara na prisão enquanto ele desfrutava da fortuna roubada. O golpe final foi revelar que Helena crescera, acreditando que seu pai biológico era um criminoso que a abandonara, e que ela nunca soube da existência real de Luiz Gutierrez. Luiz, apesar da dor e da humilhação, manteve um sorriso enigmático que começou a corroer a confiança de Antônio. Com voz firme, revelou que sua captura não fora um erro, mas a peça final de um tabuleiro que o vilão não enxergara. Enquanto os seguranças o caçavam, o antigo contador, o aliado que Antônio descartara como lixo, estava terminando o trabalho. Luiz explicou que a distração fora perfeita. Antônio estava tão focado em eliminar a ameaça física do jardineiro que esqueceu de proteger as rotas digitais de seu império. Naquele exato momento, milhares de registros de subornos e provas incontestáveis da fraude original estavam sendo entregues simultaneamente à Polícia Federal e à imprensa, expondo toda a sua podridão para o mundo. A atmosfera no galpão mudou instantaneamente.
O celular no bolso de Antônio começou a vibrar freneticamente, com alertas que soavam como sentenças de morte. Ele sacou o aparelho com mãos trêmulas, vendo as manchetes que já circulavam online. Seu império, construído sobre mentiras, estava desmoronando em tempo real. O pânico começou a asfixiá-lo como uma corda invisível. Ele olhou para Luiz com um medo visceral, percebendo que o homem à sua frente não era um fantasma inofensivo, mas o arquiteto meticuloso de sua ruína absoluta. O som de sirenes distantes, aproximando-se com rapidez implacável, começou a se misturar ao vento das docas, confirmando que o tempo da impunidade havia chegado ao fim definitivo. Nesse momento de caos, uma silhueta surgiu na entrada do galpão. Helena, com olhos vermelhos de incredulidade, avançou para a luz. Ela seguira os seguranças por suspeita e ouvira cada palavra da confissão orgulhosa de Antônio sobre o passado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela olhou para o homem que a criara e viu apenas um monstro. Depois, voltou seu olhar para Luiz, o homem ferido na cadeira, e viu a verdade que sua alma sempre buscara nos jardins da mansão. A dor da traição dupla, a perda do pai que conhecia e a descoberta do pai que lhe fora roubado, transbordou em um soluço sufocado que ecoou pelas vigas de aço. Antônio, cercado pela justiça e pelo olhar de condenação da única pessoa que ele talvez amara, entrou em colapso psicológico. Percebeu que não havia fuga possível, nem para o exterior, nem para o anonimato. O peso de seus crimes finalmente o alcançara em um beco sem saída. Em um gesto de desespero final, sacou a arma que carregava no terno. No entanto, o cano da pistola não foi apontado para Luiz ou para os seguranças que recuavam. Em um transe de vergonha e pânico, Antônio pressionou a arma contra a própria têmpora, ameaçando destruir o que restava de sua honra diante de sua filha e de seu maior inimigo, enquanto as luzes da polícia refletiam nas janelas sujas. O ar no galpão estava carregado de eletricidade estática e o cheiro acre de ferrugem, misturado ao odor metálico do medo. Antônio, com os olhos injetados e a respiração descompassada, mantinha o cano frio da pistola pressionado contra a própria têmpora, um contraste brutal com o terno de seda impecável que simbolizava seu império roubado. Helena deu um passo à frente, as mãos cobrindo a boca em um gesto de puro pavor. Um grito silencioso preso em sua garganta, enquanto as luzes intermitentes das viaturas policiais refletiam nas janelas sujas do telhado. Naquele momento crítico, o tempo pareceu desacelerar para Luiz Gutierrez. Ele via o homem que destruiu sua vida, que lhe roubou 10 anos de liberdade e o amor de sua filha, prestes a escapar da justiça pela via mais covarde, deixando para trás um trauma eterno e indelével na alma de Helena. Com um esforço sobre-humano, ignorando a dor lancinante nos pulsos cortados pelas cordas e a fraqueza nas pernas, Luiz se lançou contra Antônio. Não era um ataque motivado pelo ódio, mas um ato desesperado de preservação da inocência que ainda restava em sua filha. O impacto dos corpos jogou os dois homens contra uma estrutura metálica instável de uma passarela de manutenção. A arma disparou para o alto, o som ensurdecedor, ecoando pelas vigas de aço como um trovão confinado, estilhaçando as poucas lâmpadas que ainda restavam acesas e mergulhando o ambiente em uma penumbra ainda mais sinistra. Luiz e Antônio rolaram pelo chão de metal gradeado, dois espectros de um passado mal resolvido, lutando no limiar da destruição total, sob o olhar atônito da jovem que era o centro daquele conflito. Antônio, possuído por uma força histérica e pelo pânico de enfrentar a ruína pública, tentava se desvencilhar, gritando que preferia o inferno ao tribunal e a humilhação de ser exposto. Em um movimento brusco durante o embate, a grade de proteção da passarela, corroída pelo tempo e pela negligência, cedeu com um rangido metálico agonizante. Antônio escorregou para fora da borda,
ficando pendurado apenas por uma das mãos, seus pés chutando o vazio a metros de distância do concreto duro das docas. Luiz estava ali, de joelhos, ofegante, observando o homem que fora seu melhor amigo e se tornara seu maior carrasco. A vingança absoluta estava a um passo de distância. Bastava não fazer nada. Bastava permitir que a gravidade terminasse o que a traição iniciara 10 anos antes. Naquele segundo eterno, Luiz sentiu o peso de cada dia passado na cela fria, de cada aniversário de Helena que ele perdeu e de cada mentira que Antônio plantara no coração da menina. Seus dedos formigavam com o desejo sombrio de ver o traidor cair. No entanto, ao baixar o olhar para o chão do galpão, Luiz encontrou os olhos de Helena. Ela não olhava para Antônio como um pai, mas para Luiz como um juiz silencioso de sua humanidade. O horror que ele viu naqueles olhos não era apenas pelo perigo iminente, mas pelo que Luiz poderia se tornar se cedesse ao instinto de morte. Se ele permitisse aquela queda, ele mataria também a esperança que Helena começara a depositar nele. Ele seria, para sempre, o monstro que a propaganda de Antônio criara. O ciclo de ódio precisava ser quebrado com algo mais forte que a vingança. Com um rugido que misturava dor física e renúncia emocional, Luiz estendeu o braço. Seus dedos agarraram o pulso de Antônio com a força de quem resgata a própria alma das trevas. Ele o puxou para cima com um arranque violento, jogando o traidor de volta à segurança da passarela, onde Antônio desabou em um estado de choque, soluçando de forma patética. Luiz estava exausto, seu corpo tremia, mas seu espírito parecia subitamente mais leve do que em qualquer momento da última década. Ele escolhera a justiça em vez do extermínio, a integridade em vez do abismo. A polícia invadiu o galpão segundos depois, as lanternas cortando a escuridão e as ordens gritadas preenchendo o espaço industrial. Luiz não ofereceu resistência quando os oficiais o abordaram, mas a presença providencial do antigo contador, que surgiu entre os policiais trazendo pastas e dispositivos digitais com a verdade irrefutável, mudou o curso dos acontecimentos. Enquanto Antônio era algemado e retirado sob custódia, o nome de Luiz Gutierrez começava a ser limpo em tempo real diante das câmeras e dos relatórios oficiais. A sensação de vitória era real, mas o silêncio que se seguiu à saída dos policiais era carregado de 10 anos de perguntas não feitas. Helena aproximou-se devagar, as lágrimas traçando caminhos nas bochechas pálidas, enquanto a luz da manhã começava a infiltrar-se pelas frestas das docas. Luiz estendeu uma mão trêmula, querendo apenas tocar o rosto da filha e reconhecer nela os traços que guardara apenas na memória. O monstro fora capturado e a honra restaurada, mas o destino ainda guardava uma última carta cruel. Nas sombras densas, atrás de um empilhamento de caixotes, um dos seguranças mais leais de Antônio, um homem que vira seu mundo de privilégios desmoronar com a prisão do patrão, observava a cena com um ódio cego. No momento exato em que pai e filha se preparavam para o abraço da redenção, ele emergiu da escuridão com uma lâmina brilhando sob a luz fria das sirenes, avançando silenciosamente para um ataque surpresa que ninguém ali estava preparado para deter. O reflexo metálico da lâmina cortou o ar como um raio gélido, uma última tentativa desesperada de vingança. Luiz, movido por um instinto paternal que nem mesmo 10 anos de cárcere conseguiram extinguir, girou o corpo com rapidez. Ele não pensou em sua segurança. Sua prioridade era o escudo humano que ele se tornara para proteger Helena. O lacaio de Antônio, cego por uma lealdade distorcida, avançou com um grito. Contudo, antes que o aço pudesse feri-los, o som seco de um disparo de advertência ecoou. Os policiais agiram com precisão cirúrgica e rapidez implacável, imobilizando o agressor contra o chão antes que conseguisse desferir o golpe. O perigo fora finalmente neutralizado.
deixando apenas o silêncio pesado e o pulsar de dois corações que se reconheciam sob as luzes das sirenes. Semanas se passaram enquanto a poeira daquela noite se assentava. Luiz Gutierrez, agora livre e com o nome restaurado nas manchetes, encontrava-se diante de um portal de ferro conhecido. No parlatório da penitenciária, Antônio apareceu atrás do vidro, carregando o peso da derrota e o uniforme cinza. Não havia mais o terno caro ou a arrogância de outrora. Luiz olhou para o traidor e sentiu apenas piedade por alguém que perdera a alma em busca de poder. A conversa foi breve e despida de artifícios. Luiz não buscava desculpas, mas o encerramento de um capítulo sombrio. Ao se levantar, ele deixou claro que o ciclo de ódio morria ali. Antônio permaneceria preso em sua rede de traições, enquanto Luiz finalmente caminhava em direção à luz do sol. O retorno para a antiga mansão foi o passo mais difícil. Cada corredor e estátua lembravam o tempo roubado. Foi no jardim, onde se infiltrara como jardineiro, que o diálogo mais importante aconteceu. Helena o esperava sob uma figueira antiga. A conversa foi marcada por hesitações e lágrimas, um processo lento de desconstruir mentiras de uma vida inteira. Ela confessou o vazio que sentira sob a tutela de Antônio, e Luiz, com a paciência de quem aprendeu o valor do tempo no isolamento, começou a preencher as lacunas com a verdade nua e crua. Eles não eram mais meros estranhos unidos pelo sangue, mas ainda não eram plenamente pai e filha. Eram sobreviventes de um naufrágio emocional, tentando construir uma balsa com o que restara da dignidade. Luiz tomou uma decisão que chocou os círculos sociais da cidade. Ele não reassumiria a empresa para lucros astronômicos, nem viveria no luxo da mansão. Usando sua fortuna recuperada e os bens apreendidos de Antônio, ele iniciou um fundo de indenização para as famílias lesadas pelos esquemas do ex-sócio. A mansão, outrora monumento ao egoísmo, começou a ser transformada. Os portões imponentes, que antes mantinham o mundo afastado, foram abertos. Operários agora circulavam pelas salas para converter o espaço em um centro comunitário e educacional para jovens talentos. Luiz percebeu que a verdadeira superação não residia em recuperar posses, mas na paz de saber que a verdade fora restaurada para as próximas gerações que frequentariam aquele lugar. No dia da inauguração do centro, Luiz e Helena caminharam juntos pelo gramado revitalizado. Não havia mais segredos entre eles, apenas o horizonte de um futuro que escolheriam escrever juntos, dia após dia. Ele compreendeu que das cinzas cinzentas da traição mais profunda fizera brotar algo genuíno. Ao olhar para Helena, viu o reflexo de sua falecida esposa e o brilho de uma esperança renovada. O ciclo estava fechado. Ao ver o sol se pondo no horizonte, Luiz sentiu que o peso que carregara por 10 anos finalmente se dissipava no ar fresco da tarde. A justiça fora feita por completo, não através do sangue ou da revanche, mas com a coragem suprema de perdoar o que o coração nunca esquecerá. O jardineiro finalmente estava em casa, cuidando das flores de sua própria vida e do legado que deixaria para o amanhã. A paz, tão negada durante anos, florescia agora em cada canto daquela vasta propriedade, provando que a verdade é a herança que importa.